Olá, boa tarde a você que nos acompanha agora pelo Portal RC1, iniciando o nosso Esporte Notícias, principais informações do mundo do esporte chegando também até você. Daqui a pouquinho vamos lá falar de Copa do Brasil, Seleção Brasileira, falar também de mercado da bola, os bastidores, o pessoal se preparando aí para os campeonatos, após agora o fim das pausas para as datas FIFAs. E você acompanha com a gente as notícias, os destaques, nessa tardezinha agora de quinta-feira aqui pelo Esporte Notícia. Esporte Notícia em nome também de parceiros, e eu falo em nome lá de Santa Rita de Cássia, confecções, cortinas e persianas, loja completinha esperando por você, pessoal, principalmente quesito vestuário, muita novidade para você lá em moletons, casacos, jaquetas, tem também agora para o inverno, mantas, cobertores, edredons, uma variedade na coleção completinha de cama, mesa e banho, cortinas para a casa toda e muito mais, ali na Praça Francisco Simões, número 156, telefone é o 3652-1987 ou pelo WhatsApp 98131-8731, Santa Rita de Cássia, confecções, cortinas e persianas. Também em nome lá de AM Metais, a empresa que faz a diferença na cidade, leva o seu material, dá um destino correto para esse material que está aí na sua casa, que você vai ganhar dinheiro e a sua vantagem é você fazer parte. Pessoal, lembrando também, né, que no dia 12 de outubro vai rolar sorteio, 2 sorteios aí, ambos nos valores de R$500. Vendeu para o Ayrton, preencheu o cupom, você está concorrendo. Então vai lá, também está valendo a nossa caixa misteriosa aí para você. Telefone para contato é o 3652-1599 e tem para você também o WhatsApp, que é o 981712810, AM Metais. Bom, pessoal, tivemos aí o fim das datas FIFAs, né? Inclusive, Seleção Brasileira terminando em quinto a sua participação, venceu do Chile pelo placar de 3-0, perdeu aí para a Bolívia na última data FIFA pelo placar de 1-0 e encerra, né, a pior participação aí da Seleção Brasileira visando as eliminatórias, porém está só começando a trajetória aí do Carlo Ancelotti à frente da seleção. E agora voltam os demais campeonatos, Brasileirão, Copa do Brasil e muito mais. Inclusive tivemos aí a volta da Copa do Brasil, os jogos da volta, já temos 2 semifinalistas aí classificados. Tivemos o Fluminense, que passou pelo Bahia, né? Aí na última quarta-feira, já está classificado para a semifinal. E temos também o Corinthians, que passou também aí pelo Atlético Paranaense, venceu na Liga Arena pelo placar de 1-0, voltou a vencer agora na Neoquímica Arena pelo placar de 2-0 e é o segundo semifinalista confirmado. E agora a expectativa para conhecer os outros 2, né? Teremos aí um jogo ainda para acontecer entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, um clássico aí mineiro e um clássico também carioca, Botafogo e Vasco. Daí sairão mais 2 semifinalistas e a gente acompanha também como vem aí para acontecer esses jogos logo mais as semifinais da Copa do Brasil. E vamos lá também agora, lembrando, né, só repassando aí agora pelo jogo do Fluminense, que acabou eliminando aí o Bahia, conseguiu a virada, né? O Fluminense precisava dessa virada jogando em pleno Maracanã, classificado agora aí para a semifinal. O Flu venceu o Bahia pelo placar de 2-0, segue em busca aí do bicampeonato. O Bahia tinha vencido pelo placar de 1-0 no jogo de ida. O time comandado por Renato Gaúcho comandou as ações aí durante a partida inteira, enquanto a equipe do Rogério Ceni limitou-se apenas em defender, finalizou somente 2 vezes durante todo o jogo e acabou aí, então eliminada. E tivemos também o Corinthians, então, que passou aí pelo Atlético Paranaense, e você confere agora com a gente. Em um jogo com gol e assistência de Guinegão, o Corinthians ganhou por 2-0 do Atlético Paranaense na Neoquímica Arena na última quarta-feira. Fez 3-0 no placar agregado e avançou às semifinais da Copa do Brasil. O Timão contou com a anulação de um gol do Furacão após revisão do VAR. Abriu o placar com Rodrigo Garro, ampliou com Guinegão e garantiu a vitória sem sofrer gols com uma defesa de pênalti por Hugo Souza. O adversário na semifinal sairá das quartas de final entre Cruzeiro e Atlético Mineiro.
cujo segundo jogo será disputado na quinta-feira, hoje, às 19h30, pelo horário de Brasília, no Mineirão. Com a atuação da última quarta-feira, Guinegão, de 18 anos, chegou a 4 gols e 1 assistência nas últimas 5 partidas pelo Corinthians. Foram 2 gols e 1 assistência nas 2 partidas das quartas de final contra o Atlético Paranaense. Assim como ocorreu na partida de ida, o Atlético Paranaense teve gol anulado. Aos 24 minutos do primeiro tempo, Viveiros roubou a bola de Michael, partiu em velocidade pelo meio e, mesmo diante de 3 adversários, mandou para o fundo da rede, no canto de Hugo Souza. Depois de ser chamado pelo VAR, o árbitro David Oliveira Lacerda anulou o gol por falta de Viveiros em cima de Michael na origem do lance. Hugo Souza garantiu que o Corinthians terminasse a 6ª partida pela Copa do Brasil sem ser vazado ao defender a cobrança de pênalti de Benavides aos 28 minutos do segundo tempo. Com isso, o goleiro corintiano chegou ao 8º pênalti defendido, superou marca de Dida e se aproximou do top 3 no timão. O Corinthians voltará a campo no sábado, às 21 horas, pelo horário de Brasília, no Maracanã, para enfrentar o Fluminense pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eliminado da Copa do Brasil, Atlético Paranaense volta as atenções para a Série B do Brasileirão. O próximo jogo será contra a Chapecoense, na terça-feira, às 21h35, na Arena Condá. Aí, pessoal, então Fluminense e Corinthians já classificados para a semifinal e hoje, né, a gente conhece aí mais 2 semifinalistas classificados. Teremos essa noite aí Cruzeiro e Atlético Mineiro. O Mineirão vai ser o palco, inclusive, desse clássico mineiro aí que ocorre nesta noite. O pessoal vai a campo também. Lembrando, né, que tivemos aí a vantagem. O Cruzeiro promete ser decisivo também nesse jogo. Aliás, tivemos ali com a vantagem após vencer o jogo de ida na Arena MRV por 2-0. A Raposa recebe aí o Galo pela volta agora das quartas de final. Após a derrota na ida, o técnico Cuca deixou o Galo, né, que dias depois anunciou o retorno aí do Sampaoli, que teve já uma primeira passagem pelo clube em 2020 e vai ter a sua reestreia pelo clube, finalmente jogando aí uma quarta de final, né? Jogo de volta da quarta de final da Copa do Brasil. Teremos também o clássico carioca, porque vem aí Botafogo e Vasco definindo o último semifinalista da Copa do Brasil. Fazem o clássico a partir das 21h30 no estádio Newton Santos. O jogo de ida acabou tudo igual, placar de 1-1. Então ninguém vai com uma vantagem aí, né, em questão de gols, de números para esse jogo. Só realmente essa questão casa que o Vasco vai estar tendo, mas vamos aí então acompanhar. Qualquer coisa, né, qualquer outro empate acaba indo para as penalidades máximas. Vamos lá com mais informações que chega para a gente também, pessoal, daqui a pouquinho. Como que está a preparação, o pessoal que vai aí jogar pelos demais campeonatos. Em nome também de mais parceiros, porque eu falo agora de Agropecuária Bichos e Companhia, um lugar para você cuidar bem do seu bichinho de estimação, rações, acessórios, banho tosa, artigos para pescaria e também aquarismo para você. Tem lá os peixinhos ornamentais, a loja completinha, repleta de novidades, na rua 15 de novembro, número 1117. Telefone 3652-4675 ou pelo WhatsApp 99713-3008. Agropecuária Bichos e Companhia. E também em nome da Wizard, que é a maior e melhor escola de idiomas. Estude na melhor rede de ensino. Lembrando, né, que tem sempre uma Wizard bem pertinho de você. Aqui em Dois Córregos, fica na Avenida Fernando Costa, número 264, bem no centro da cidade. Telefone é o 3652-5444 ou pelo 998 49 45 44, o Wizard. E vamos lá falar do Santos, né, pessoal? Porque tivemos aí a vinda do Brahim, que deve fechar aí esse ciclo de contratações do Santos. O Santos visava contratar menos jogadores, né, do que chegou, porém, com a vinda aí do Vojvoda, acabou aumentando esse número aí de reforços e agora o pessoal visa uma boa continuidade aí no Brasileirão e você acompanha também com a gente. O Santos entende ter concluído as suas contratações para o ano de 2025. Argelino Bilal Brahim
deve ser o último reforço do ano, depois de ter sua chegada aprovada pelo técnico argentino Juan Pablo Vojvoda. O Peixe agora disputará a metade final do Campeonato Brasileiro e voltar ao mercado no fim do ano. Foram 8 novas contratações neste meio de ano. Brahim foi visto como uma boa oportunidade de mercado depois de ser analisado não só pelo departamento de scout, mas também pelo diretor Alexandre Matos e pelo técnico Juan Pablo Vojvoda. A diretoria está satisfeita com a incorporação dos novos atletas e só voltará a contratar neste ano caso apareça alguma outra boa oportunidade de jogador livre no mercado capaz de ajudar muito o Vojvoda na disputa do Brasileirão, algo visto como difícil de acontecer. Foram contratados nesta janela de transferências os zagueiros Alex Duarte e Adonis Frias, os laterais Mike e Igor Vinícius, o volante Willian Arão e os atacantes Cabaleiro, Lautaro Dias e Bilal Brahim. Inicialmente, antes da janela abrir, a ideia do Peixe era de contratar apenas 3 atletas, um zagueiro, um volante e um ponta-direita. Com a saída do técnico Kleber Xavier e a chegada de Vojvoda, novos nomes foram observados e também contratados. Agora o clube volta seus reforços para que o elenco à disposição do comandante argentino seja capaz de conseguir melhores resultados no Brasileirão e se afaste cada vez mais da zona de descenso. Dos contratados, a maior incógnita até o momento é Arão, que fez apenas um jogo desde que chegou e tem tentado se recuperar fisicamente para conseguir voltar a ficar à disposição. Tá aí, pessoal, um pouquinho então para você também, né, de como está sendo aí essa reformulação realmente profunda até que passou o Santos depois da vinda aí do Vojvoda à frente do clube também. E vamos falar do São Paulo, que está se preparando para voltar também para o Brasileirão. Deve ter o retorno de uma dupla importante aí para o decorrer da temporada. E o Oscar, né, que por enquanto não tem uma data certa de retorno, mas que já está avançando, né, na recuperação, já está treinando com bola, inclusive acompanhado aí da fisioterapia neste meio de semana também. E você acompanha aí como que está a preparação para o retorno do tricolor. A última quarta-feira foi de novidades no treinamento do São Paulo no CT da Barra Funda. O volante Marcos Antônio e o zagueiro Arboleda, recuperados de lesões musculares, treinaram normalmente com o elenco. A dupla estará à disposição do técnico Hernan Crespo para o jogo contra o Botafogo no próximo domingo, às 17h30 pelo horário de Brasília, pelo Campeonato Brasileiro no Morumbi. Os jogadores, inclusive, devem ser titulares. Outra boa notícia da última quarta envolve o meio Oscar. O jogador, em recuperação de fratura de 3 vértebras lombares, fez um trabalho com bola supervisionado pela fisioterapia também do São Paulo. Em um processo menos avançado de sua recuperação, Oscar ainda não tem prazo para voltar a jogar. Ele não entra em campo desde a vitória no Clássico contra o Corinthians no dia 19 de julho no Morumbi, partida em que se lesionou. A escalação do São Paulo para enfrentar o Botafogo também pode ter outras novidades. O lateral direito Mailton, o zagueiro Rafael Tolói e o atacante Rigoni, reforços contratados nas últimas semanas, estão à disposição do técnico Hernan Crespo para o duelo. Em compensação, Luciano e Bobadilla estão suspensos e desfalcam o tricolor. Aliás, depois de uma pequena novela entre São Paulo e Metalist da Ucrânia, o lateral direito Mailton foi apresentado na última quarta-feira no CT da Barra Funda. Em sua primeira coletiva como atleta do tricolor, o jogador de 27 anos comemorou a chance de disputar a Conmebol Libertadores e demonstrou alegria pelo desfecho positivo na negociação. O lateral direito, que assinou o contrato válido até 2027, assume a camisa 22. Chega ao clube para suprir uma carência do elenco no setor, que só conta atualmente com Cedli Soares e o recém-promovido Mike. E aí, pessoal, um pouquinho então também do São Paulo, né? Essa preparação aí, porque logo mais, final de semana agora, o pessoal retorna com tudo para mais uma rodada também do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho mais informações para você, em nome também de Restaurante Fogão de Lenha, que é o Canto da Chuleta, é o canto mais gostoso do Brasil. Vai lá experimentar o melhor do tempero da comida brasileira. Tem lá para você também o chopp, suco, refrigerante, caipirinhas. Tem uma variedade de porções, além dos combos que são também aí
os queridinhos do momento e você pode escolher aquela combinação que você mais gosta. Restaurante Fogão de Lenha é o Canto da Chuleta. E já aproveito para falar também da Vero. Falar de Vero é falar de internet, mais do que isso, internet de qualidade também para você. E você confere com a gente agora no recadinho. Bem-vindo à sua admirável internet nova. Admirável internet nova. A Vero põe o mundo ao meu dispor. Fibra e muito conteúdo. Na sala, no quarto, onde for. Aqui, o sinal é bem mais potente por causa do novo Wi-Fi 6. Quero música, vídeo e também TV. Mas o papai dançando é melhor nem ver. Admirável internet nova. É a nova Vero. É a nova Vero. Admirável internet nova. Vero, do tamanho do seu mundo. Vamos lá, pessoal, falar também do Palmeiras, né? Porque o que está sendo de notícia também no Palmeiras é essa relação do Abel. Se vem ou não renovação aí pela frente, né? Durante essa data FIFA, ele esteve viajando com autorização do Palmeiras, Portugal, voltou aí recentemente aos treinamentos do Palmeiras. E tá essa incógnita, né? Há um mês atrás, mais ou menos, a Leila disse que só o que faltava realmente era a assinatura do Abel. Por enquanto não tem nada sacramentado, o contrato dele vai até o final deste ano. O pessoal tem interesse em renovar até o final de 2027, que é o período aí de eleição também da Leila. E você acompanha aí os bastidores com a gente também. Há um mês, a presidente Leila Pereira resumiu o estágio em que estava a negociação para renovar o contrato de Abel Ferreira com o Palmeiras. Desde então, não houve nenhum anúncio sobre o aumento do vínculo de dezembro de 2025 para o fim de 2027. Apesar de todas as sinalizações públicas do Verdão, o técnico ainda não oficializou o novo acordo. O período sem jogos da data FIFA, Abel viajou para Portugal autorizado pelo clube e se reapresentou na última segunda-feira. Ele agora trabalha nos preparativos para o jogo contra o Inter, sábado pelo Brasileirão, mas principalmente para as quartas de final da Conmebol Libertadores contra o River Plate, dias 17 e 24. Acredita-se que a negociação não deve ser sacramentada neste momento, para não tirar o foco do confronto com os argentinos. No momento de maior turbulência do Palmeiras no ano, após a eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil, o diretor de futebol Anderson Barros e Leila deram declarações de que o plano se mantinha, renovar com Abel até o fim da atual gestão em 2027. Antes disso, durante a Copa do Mundo de Clubes, o técnico havia dito que tudo indicava o acerto. Depois da fala de Leila, porém, o português desconversou. Depois da entrevista, o técnico e o Verdão finalizaram uma disputa com o Al-Sadd do Catar, clube com o qual chegou a negociar em 2023. Ao explicar o caso, Abel mais uma vez deixou seu futuro aberto. Palmeiras faz seu planejamento com a manutenção da comissão técnica, tanto que a reformulação realizada no elenco para os próximos anos contou com a participação também do comandante. Diante disso, a tendência ainda é de que Abel Ferreira renove o seu contrato por 2 anos, mas não há prazo para a novela ser concluída. Aí, pessoal, vamos acompanhar, né, o fim dessa novela, se teremos ou não uma renovação aí com o Abel até 2027. E vamos lá falar também de mais um campeonato que está chegando, né, que já foi divulgado aí, a seleção brasileira daqui a pouquinho, mas antes sobre a FIFA, que divulgou também aí as datas da Copa Intercontinental, que era aí a chamada o Mundial, né, antes de ter esse novo formato também aí que tivemos recentemente. Agora o que era o Mundial se tornou Intercontinental e foi divulgado as datas já também deste ano e você acompanha agora. A FIFA anunciou na última quarta-feira as datas da Copa Intercontinental, a nova competição que substitui o antigo Mundial de Clubes. Chega à sua segunda edição, a primeira após a realização da Copa do Mundo de Clubes, entre junho e julho. O torneio mantém o mesmo formato. Pirâmides, Egito, representante africano, e Auckland City, da Nova Zelândia, representante da Oceania, disputam a fase preliminar. O vencedor enfrentou Al Ahly, atual campeão da Liga dos Campeões da Ásia. Essas partidas serão realizadas nos dias 14 e 23 de setembro. Do outro lado da chave, o campeão da Libertadores enfrentará o Cruz Azul.
O vencedor da Conte Champions 2025 no chamado Derby das Américas. O ganhador encara o vencedor de Al Ahly e Pyramids Auckland City pela Copa Challengers. Quem passar desse confronto decide o título contra o Paris Saint-Germain. Os jogos da fase final acontecem entre 10 e 17 de dezembro. Aí, pessoal, daqui a pouquinho tem mais informação chegando para você em nome também da Fantasy Sports, que é o seu site de apostas esportivas. Aposte online com a Fantasy e explore a emoção dos eventos esportivos. Apostar e ganhar é com a Fantasy Sports. Lembrando que é a sua plataforma confiável também para experiências emocionantes e também apostas bem-sucedidas. Então vem você também fazer parte da Fantasy Sports. E vamos lá falar de seleção brasileira então, porque o pessoal continua, né? Tivemos aí o fim das datas FIFAs e o Brasil ficou sacramentado aí. Realmente encerrou as eliminatórias com a pior campanha da história. E você acompanha os números agora também em relação aos anos anteriores. O Brasil alcançou o objetivo de se classificar para a Copa do Mundo de 2026, mas encerrou as eliminatórias sul-americanas com o seu pior desempenho na história. Com a derrota para a Bolívia por 1-0 na última terça-feira na altitude de El Alto, a seleção terminou a sua participação na competição no 5º lugar, com 28 pontos e 51% de aproveitamento. Apesar do desempenho, o Brasil será cabeça de chave na Copa do Mundo, por estar entre os 9 primeiros colocados no ranking da FIFA. Enfrentando diversos percalços e contando com 3 técnicos diferentes nas eliminatórias, Fernando Diniz, Dorival Júnior e Carlo Ancelotti, o Brasil ainda teve outras marcas negativas. A derrota por 4-1 para a Argentina em março foi a pior da seleção na competição. Além disso, foi derrotado como mandante pela primeira vez. Desde 1996, quando as eliminatórias sul-americanas passaram a ser disputadas neste formato em que 10 seleções se enfrentam em turno e retorno, o Brasil nunca fez menos do que 30 pontos. O pior desempenho foi na qualificação para a Copa de 2002, quando o time canarinho teve dificuldades para se classificar, mas no fim conquistou o pentacampeonato no Mundial na Coreia do Sul e do Japão. No formato antigo das eliminatórias, o Brasil teria que disputar a repescagem por ficar na 5ª colocação. Porém, agora, os 6 primeiros colocados se classificam diretamente para o Mundial. Aí, pessoal, informações então também visando, né, a nossa seleção brasileira, logo mais amistosos também visando até essa questão da Copa do Mundo de 2026. E vai ficando por aqui também, pessoal, nosso Esporte Notícia. Agradecer pela técnica, você que esteve também acompanhando junto com a gente. Te desejo uma ótima tarde, uma ótima noite. Fiquem todos bem e até mais.